On argen yoje nobjansam, pe magezardon pola, yatsen chogin yodrobniei, pe majun eshek sudran, ordo kandro mampe kor, Ceci Jesu dag drupčir, Džinže lopčir šeksus ol, Guru pe masi hum. On orgen yogen objan sam, Pe magezardon pola, Yatsen chogen yodrum nye, pe majun eshek sudrak, kordo kandro mampe kor, chechi jesu dag drupchir, jinji lopchir shek susol, guru pe masi hum. On argen yogen objansam, pe magezardon pola, yatsen chogen yodrobniei, pe majun eshek sudrak, vordo kandro mampe kor, Ceci Jesu dag drupčir, Džinže lopčir šeksus ol, Guru pe masi hum. Sanje chodan sochi chonam la, Jancho bardo dagne chapsuchi, Dage jing soje pe sonanchi, Drola penchir sanje drupa harsho. Sanje chodan sochi chonam la, Juncho bardo dagne chapsuchi, Dage jing soji pe sonanchi, Drola penchir sanje drupa harsho. Sanje chodan sochi chonam la, Joncho bardo dagne chapsuchi, Dage jing soji pe sonanchi, Drola penji sanje druparshu. Oha hum benzara guru pema siji hum. 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 Oha hum benzara guru pema siji hum.
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum. Om Gate Gate Para Samgate Bodhi Soha. 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 Om Gate Gate Para Samgate Bodhisoha. Boa noite. Boa E aí, noite. tudo bem? Tudo bem. Esses que estão com o vídeo fechado é porque devem estar embaixo da coberta, deitados, né? Acham que enganam a gente, né? Estão aí, né? No bem bom. Ai, ai. Ó, eu Meio doentinho, Marcelo, ou meio doentinho, né? não é, é o meio dentinho também, meio derrubadinho. É, quer mostrar a cara caída. Gripe? Uma alergia, uma crise alérgica. Eu fui para o hospital hoje botar medicação no soro. Eita, foi Mas intenso. está tudo bem, agora está tudo bem. Alergia a alguma coisa específica? É um medicamento para asma. Ah, nossa, deu reação alérgica. Deu. Fiquei cheia de urticária, cheia de afta. Nossa, medicamento novo que o médico receitou. Não, a médica lá no hospital até falou, não, esse medicamento é bom, é super usado. Mas ela falou que a filha dela, com 3 anos, tomou uma dose e ficou cheia de afta. Aí ela parou. E eu fiquei com o corpo cheio de urticária. Esqueci o nome. É para asma, é bem conhecido, assim. Sim. Eita, Aí, nessa coisa de tirar a tosse, né, eu não gosto de drogas, né, nenhuma droga, mas o sim, médico da droga estraga sempre assim. Você toma uma droga para uma coisa, estraga outra. é. Efeitos colaterais. Quando você lê as bulas, dá até medo, né? Você Não, nem pode. estou lendo bula, porque se eu lesse a bula, estava lá, estava lá. Você lê a bula assim, isso aqui pode gerar câncer, pode gerar infarto fulminante, pode te Não, na transformar num bula tem mutante. choque anafilático. Choque Só que é na anafilático na bula. pois é, dá um certo medo, assim. Mas, pelo menos tem os remédios também, né? Eles ajudam, né? Vamos dizer assim, funciona para 70% e 30% tem reações. É assim, né? Na realidade, é toda probabilística. Tem uma porcentagem de probabilidade de que dê certo, e tem uma probabilidade de que dê tudo errado, né? Isso é praticamente tudo na vida, né? A gente faz apostas, faz escolhas. E aí aquilo, né, depende do nosso karma, depende das causas e condições do entorno.
Então, né, assim, você nunca sabe o resultado de algo. A gente faz o tempo todo apostas, assim, e vai indo, né? E às vezes elas dão certo e às vezes elas não dão certo, né? É o tempo todo assim. Olha lá o Ari tirando sarro da gente. 26 graus em Natal, uma maravilha. Né? Esnoba. Até no Rio de Janeiro tá fazendo, acho que 18, 19 graus, né? Tá 20 graus agora, 20 do lado de fora ou do lado de dentro de casa? de dentro, mas é o que está marcando. É, então Tem tá. no termômetro ali, estava congelante, 18 graus. 18 Congelante. na sacada? Mas Nossa. o mar subiu, invadiu hoje, Teve ressaca. ele ressaca. Aqui É. onde eu moro, que é a zona rural, tá um vento que tá batendo tudo aqui. Chega a dar medo. Aqui deve estar uns 18 graus. Zona rural seria Jacarepaguá, assim? Isso, onde eu moro. Zona rural. Esses carioca me matam de vontade de rir. E Aqui, aí, a ó, Mirante está o quê? olha, eu acho que dentro de casa deve estar uns 12, eu tô achando, assim, eu tive que pôr gorro, assim, tava friozinho, a ilha tava gelada, então lá, o dia inteiro ficou fechado e garoa, e agora chuva e garoa o dia inteiro, assim. O sol não deu as caras hoje. Eu estou vendo que você está de touca, a barra deve ter pesado aí. Não, tava de gelar as orelhas, né? Sabe como é que a careca emana muita energia do elemento fogo pela cabeça, assim, né? Irradia em todas as direções. Mas tem que segurar. Muito bom, gente. É o inverno, afinal de contas, né? 1º de julho, não tivesse frio, é que tava estranho, né? Aquecimento global aí tá avançando, então o inverno, na verdade, tá mais fraco, né? Ó, São João tá 15 graus, né, Laura? Tá friozinho, tá mais do que ontem, né? É isso aí. Então, gente, é... bom, tava em Curitiba, falei com a mãe ontem, hoje fez 1 grau de manhã e a máxima foi de 11. Máxima de 11, né? E na Serra Catarinense fez -7,2, né, ontem. Então, aí sim, roll, né, para os fortes. Bom de tomar banho morno ou frio nessa temperatura. E a pessoa, assim, dá uma reação, né, uma energia que, né, cura qualquer gripe. Ou mata de pneumonia de vez, um dos dois, né? Muito bem. Então, semana passada tivemos 3 dias com lama no Rio de Janeiro. Foi uma maravilha, né? Então, grande alegria da sanga, os encontros. Tudo muito bom, né? Tudo fluiu bem, só alegria. Agora estamos aí, né, nos retiros de inverno, então o Lama oferecendo o Sukhavati em Alto Paraíso. Aí em agosto, o Lama vai estar aqui no Abirate. Estamos aqui na correria para conseguir ter um banheiro e os quartos utilizáveis no alojamento novo, né? Acho que vai dar, sim, então, né, nesse movimento. E as inscrições já estão abertas. Quem tem intenção de fazer o retiro já pode se inscrever, né? Então, assim, quem está meio na dúvida, né? A condição de alojamentos é um pouco precária ainda, assim, né? Meio improvisado, um pouco no salão, um pouco na casa e um pouco no alojamento novo, que não vai estar ainda totalmente finalizado, então vai estar meio sem acabamento. Então, é uma condição, assim, meio, né? Mais bruta, assim. Então, aqueles que têm mais dificuldades em ficar, né, assim, mais acampados, aí às vezes é melhor se inscrever, buscar alguma pousada ou hotel na cidade, né? As casas de moradores já estão todas meio lotadas, assim, né? As pessoas que já, né, já têm combinado com outras pessoas antes. Então, é isso aí. A Laura já fez inscrição. Muito bom, gente. A gente vai abrir 150 vagas, né? Então, é um número bom, assim, de pessoas. Vai ser um retiro mais intenso, 5 dias, então o Lama tem mais tempo de desenvolver os temas e mais tempo para meditar junto com a gente, fazer os pujas. Então fica um treinamento mais intenso, assim. Muito bom. Vale a pena mesmo, né? Quem puder. Quem só puder ao final de semana também tá bem, né? Quem puder até terça-feira, melhor ainda. É isso. Vamos retomar o nosso estudo. A gente ficou 2 semanas sem fazer
estudo. Então, a Márcia reenviou o texto, assim, né, com mais um pedaço, né, revisado. Então, a gente está na página 65. 65. Então, a gente vai pegar ali no item 3.2.4, a natureza que constrói. Então, o Lama ainda está falando sobre as identidades e a energia que constrói as identidades. Então, as nossas identidades têm esse aspecto. Mas qual é a solução? Em que direção nós vamos? Nós vamos em direção não à construção, mas à fonte que constrói. Pensamos então, para aí. As identidades são construídas, mas como elas são construídas? Isso se torna o foco. Isso é completamente diferente dos ensinamentos que tratam de se você fizer ações de um tipo, você tem problemas. Se você fizer ações de outro tipo, você tem vantagens. É outro departamento. Essa parte onde nós começamos a focar se as realidades são construídas e são vazias, e são delusivas, e são luminosas, como elas surgem? Essa parte de focar como isso surge é um ponto crucial, porque as realidades vão surgindo. Então, a energia e a ação construtora das realidades são incessantes, ainda que as realidades mesmas não perdurem. As coisas que vão sendo construídas vão mudando. Mas observem, isso não é o ponto. O ponto é o que está produzindo isso incessantemente. Quando nós mergulhamos sobre essa pergunta, nós estamos focando Ati Yoga. Isso é uma categoria de ensinamentos. É a categoria que trata da natural perfeição. Por que vamos chamar de natural perfeição? Porque não importa a cara da construção. Tem um fenômeno extraordinário que é a construção em si. Não importa como aquilo é construído. Esse é o ponto. Nós vamos deslizar de figuras construídas, que são as nossas, para tomar refúgio na natureza que constrói. Então vamos ganhar uma liberdade, vamos ficar livres das construções. A liberação, no sentido budista, é se liberar das construções. Nós não somos as construções. Vamos nos deslocar em direção a essa natureza construtora, que, na falta de outras palavras, chamamos de natureza construtora, que é um pouco problemático. Mas depois vamos abandonar as palavras e também nos livrar disso. É um pouco problemático, porque é como se estivéssemos personificando, criando uma existência separada, que é uma natureza construtora, mas quando mergulhamos nela, nós vamos observando que ela também não é uma coisa. Esse é um ponto interessante. Então, na página 66, nós estamos. Item 3.3, recapitulando. Estamos no meio dessa aventura. Como estávamos descrevendo ontem, estamos entrando por Shamatha, porque Shamatha é o processo no qual atravessamos para a outra margem e começamos a andar pelo outro lado. O que significa andar pelo outro lado? Quando eu ando do lado de cá, eu julgo as coisas a partir de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Eu olho as aparências, se elas são favoráveis ou desfavoráveis. Eu estou olhando assim. Eu estou do lado de cá. Quando nós atravessamos com Shamatha, nós começamos a ver a mente por dentro, em vez de ficar olhando os fenômenos que surgem de olhos, ouvidos, nariz, língua e tato. Eu começo a olhar os estados mentais. Eu estou em outra etapa. Os meus objetos são outros agora. Ainda assim, tenho uma sensação de uma identidade andando ali. Essa sensação de identidade depois vai sendo substituída. No decorrer do próprio processo, ela vai virando uma outra coisa. Nós estamos atravessando isso. Eu acho interessante que olhemos e vejamos como atravessamos. Quais são os fatores que nos propelem a atravessar, o que nos obstaculiza a travessia e o que termina sendo decisivo para todas essas travessias. Porque essas travessias vão acontecer. Estamos nesse cenário. Eu vou tentar descrever até o final da manhã como atravessamos as várias coisas, o que vamos encontrando e o que vamos vendo antes de atravessar, que nos impulsiona a fazer as várias travessias que terminamos fazendo. Cada vez eu conto de um jeito, porque o jeito que eu contei antes vai se desgastando. Daí eu tenho que inventar um outro jeito de explicar aquilo, porque assim parece tudo novo. Faz parte do método. Então, esse é um ponto interessante, né, que o Lama comenta. Então, no método é um pouco isso. A gente está falando quase sempre da mesma coisa,
mas como as pessoas elas se entediam, elas cansam um pouco de um formato de apresentação, então é interessante, né, buscar novas estratégias, novos exemplos de apresentar as mesmas verdades, assim, os mesmos ensinamentos. O Lama, ele tem essa habilidade, né, de uma forma incrível, assim. Muitas vezes a gente lê ou ouve os ensinamentos de uma forma tradicional e aquilo não cai bem. Não é todo mundo que gosta de ler um sutra, que gosta de ler um comentário clássico. Para muitos aquilo assim, né, fica meio técnico demais, ou fica muito extenso, verborrágico demais. E aí a função dos mestres modernos é trazer isso tudo para nós de uma forma mais palatável. Então, o Lama faz muito isso e todos os mestres estão fazendo isso, buscando palavras, buscando novos termos. Por exemplo, quem estuda os livros da Lama Elizabeth Matis Nanguiel, ela busca muito também, né? Tem aquele livro O Poder de uma Pergunta Aberta, a gente estudou também, ou A Lógica da Fé. Então vai buscando vocabulário. Mingyur Rinpoche, Dzongzar Khyentse Rinpoche, Pakchok Rinpoche, Tenzin Wangyal Rinpoche. Todos esses professores e professoras vão tentando comunicar essa verdade única e última através de vários caminhos, várias estratégias. Então, a gente entende um pouco isso, né? A gente não começa a achar que tudo é diferente. Ah, isso, não, mas naquele lugar é diferente, né? A gente vê que as coisas vão convergindo através de estratégias, diferentes. Tá bem? Aí o Lama começa a descrição dos mundos, né? O mundos do desejo, da forma e da não forma. Os três mundos e a busca de sua estabilização. Hoje eu vou explorar uma outra direção do que estava explorando ontem. Não é uma invenção minha. Isso foi o Buda mesmo que explicou desse modo, que é muito comovente. Por exemplo, nós estamos no mundo do desejo. Tem os mundos e dentro dos mundos tem os reinos. Em total, são 31 reinos e 3 mundos. Então, nós estamos no mundo do desejo. O que ocorre é que assim que a nossa mente foca algo, ela começa a construir outras imagens a partir do desejo. No mundo da forma, quando eu vejo algo, eu começo a construir coisas a partir de estados mentais que eu busco estabilizar. No mundo da não forma, quando eu vejo algo, eu tento escapar daquilo e repousar na natural abertura, que eu penso que é uma abertura, mas não é. Ainda é um estado particular, mas eu não me dou conta e penso que aquilo já é a abertura. Eu vou perceber que é um estado particular, porque essa abertura não inclui as outras coisas. É mais ou menos assim. Eu sou uma pessoa aberta, só não fumo, não bebo, não isso, não aquilo. De resto, sou totalmente aberta. Isso não é abertura. Abertura, na verdade, é no sentido de ser capaz de considerar e reconhecer qualquer aparência como manifestação luminosa dessa base construtora. Então, nós não estamos julgando as aparências como elas surgem. Nós estamos reconhecendo as aparências como manifestações desse aspecto primordial. Isso é abertura, porque não sobra nada. Não vem nada que não caiba dentro disso. Tem um nome para isso que é Zantal. Paradoxalmente, se diz que é uma abertura da qual nada escapa. A nossa prática vai se transformar em um certo momento na prática dessa abertura. Nós passamos a olhar da grande espacialidade, como a luminosidade constrói isso e constrói aquilo, mas não entramos no jogo. Por outro lado, o aspecto do mundo do desejo está perfeitamente explícito no jogo de futebol. Vocês olhem assim um jogo. Hoje vai ter um Grenal. É um bom momento para olhar isso. O que acontece? Tem alguém com a bola e aí ela passa para outro. Isso é originação dependente. Com aquele fato, que é o estar com a bola, eu crio alguma coisa. Eu crio um movimento. Aquele movimento, uma vez criado, faz a bola chegar no pé do outro. O outro agora cria adiante, depois cria adiante e adiante. E gol do Grêmio, né? Claro, né? Mas como é que ele cria adiante? Ele cria adiante porque ele tem um desejo. Aquilo não é aleatório. Ele tem um desejo. Se aquilo dá certo, tem uma satisfação.
O mundo do desejo funciona assim. Agora vocês imaginem um jogo de futebol no mundo da forma. Você passa a bola e o outro para assim, meia hora depois ele passa a bola para o outro pega a bola e ele fica cultivando os estados mentais correspondentes. Essa felicidade que eu tenho ao receber a bola, deixa eu estabilizar essa felicidade. Ficamos estabilizando os estados mentais. É outra coisa. O mundo da forma é um problema. No mundo da não forma, você passa a bola para o outro e o outro. Construções mentais. Deixa eu parar no espaço além das construções mentais. Eu ia dizer on, mas nem on eu digo. Eu estou iluminado. Aí leva uma bolada nas costas e fica nervoso. É assim, nós estamos buscando outras coisas. O Buda mostra como todos esses aspectos são artificiais. Os três mundos são artificiais. Está certo que o mundo da forma nos atrai e o mundo da não forma nos atrai também. Ele nos atrai como se fosse um precipício, como se fosse um abismo. Temos medo do mundo da não forma. Se eu entrar no mundo da não forma, eu não volto mais. Adeus. Eu vou andar nesse espaço vazio e deu. Mas esse espaço vazio é construído. Tem uma entrada e tem uma saída. O Buda vai mostrar como isso se dá. Então, aqui o Lama está descrevendo, né, mais uma vez, os três reinos. Essa é uma classificação mais geral, né, do Sansara que o Buda ofereceu. Então, seria assim um mapa mais amplo. É o reino do desejo, o Kama Dhatu, o reino da forma, Rupa Dhatu, e o reino da não forma, Arupya Dhatu. Então, os três reinos, eles têm toda assim a descrição e as classificações dos seres que os habitam, né? Então, por exemplo, no reino do desejo, nós temos lá desde o reino dos infernos, os 8 infernos quentes, os 8 infernos gelados, os infernos circundantes e os infernos efêmeros. Então, são 18 classificações de reinos dos infernos. Aí nós temos os fantasmas famintos, em todas as suas variantes também. Aí nós temos os seres humanos, nós temos os animais em todas as suas variantes. Nós temos os semideuses e temos os deuses do desejo. Aí tem 6 reinos dos deuses do desejo. São aqueles reinos em que os deuses ainda. O que caracteriza o reino do desejo é ter uma espécie de corpo de manifestação e buscar a felicidade a partir de fenômenos externos a nós. Então, no reino do desejo, está todo mundo buscando felicidade em coisas externas, em alimentos, em prazeres sensoriais variados, em sons, em cheiros e assim por diante. Então, esses 6 reinos dos deuses do desejo, eles aparecem muito para nós, né? Então, começa lá com o reino dos 4 reis guardiões, que é o nível mais baixo. Os 4 reis guardiões, eles é como se eles vigiassem o reino dos deuses contra as invasões dos semideuses. Tem os 4 reis guardiões. Daí, acima deles, a gente tem o reino dos 33, o céu de Tavatimsa, ou Traestrincha, onde Indra é o deus mais importante, ele preside, né, esses 33 deuses principais. Indra aparece em muitos sutras budistas. Às vezes ele ajuda os ensinamentos, ele é um benfeitor do Dharma, mas ele mesmo não consegue praticar muito bem. Ele sempre é um exemplo de como assim, as maravilhas do reino dos deuses podem gerar um apego gigantesco. Então, Indra, ele conversa com o Buda, ele ajuda o Buda, ele ajuda os alunos do Buda, mas ele mesmo não consegue se libertar dos benefícios dos palácios celestiais que ele mantém. Então, esse é Indra, o segundo nível, né? Aí a gente tem o céu de Tushita, né? Então a gente tem também Tushita, que é a bem-aventurada, que é onde o Buda estava antes de renascer no reino humano, onde Maitreya se encontra, né, esperando para renascer no reino humano quando os ensinamentos do Buda Shakyamuni desaparecerem. Então também é um reino que é muito citado, ele é importante para nós, né? Aí a gente tem também
o reino de Suyama, livre de combate, onde os semideuses não alcançam mais. E a gente tem dois reinos assim interessantes. Dois reinos, um é desfrutando emanações prazerosas, e o último é desfrutando emanações prazerosas dos outros, em que os deuses eles desfrutam de emanações que eles mesmos criam ou que os outros criam para eles. Então são 6 tipos de deuses do reino do desejo. Aí a gente tem o reino da forma. O reino da forma, os seres ainda têm corpos definidos, eles têm uma localização definida também, mas eles não buscam mais felicidade e bem-estar a partir de objetos externos, mas sim eles se alimentam de estados meditativos estáveis, no reino da forma. Então eles estão lá imersos em meditação. Então aí é um avanço assim, né, gradual ao longo do reino da forma. Primeiro tem os 4 níveis de concentração meditativa, os 4 jhanas. Os 4 jhanas, cada um deles se divide em 3 subníveis. Então, são 4 níveis, cada um dividido em 3, que totalizam 12 níveis de concentração meditativa no reino da forma. Cada nível tem um nome, tem uma descrição. Aqueles que compraram o Gampopa, ornamento da preciosa liberação, tem tudo isso descrito. Tem uma das notas, né, do capítulo 6. O 6. Aí aparecem todas a descrição assim desses reinos, né, os nomes, os seres que lá habitam. Então a gente vai ter isso, né? Esses 4 níveis de concentração meditativa, totalizando 12. E aí tem mais 5 níveis ainda dentro do reino da forma, que são chamados de moradas puras. Essas moradas puras são estados sutis, ainda mais sutis de concentração dentro do reino da forma, que culminam, inclusive, no reino de Akanishta, a terra mais elevada. Então, Lama Santa, seguidamente, ele cita, né, Akanishta. Então, tem vários níveis de compreensão de Akanishta. Tem esse do reino dos deuses da forma, mas tem também o Akanishta enquanto um espaço onde os bodhisattvas alcançam a iluminação. Então, tem essas... Olha, uma planilha esquemática. Quem que fez essa, Miki? Olha aí. Eu mesma, baseada nos retiros que o Lama deu na pandemia. Ah, maravilha, fez um resumão. E a Carnitinha deu uma revisada, porque podia ter feito alguma quequezada, né? Sim, muito bom. Então tem exatamente essa descrição. Aí tem esses 5 níveis de moradas puras. Aí totalizam 17 níveis do reino da forma. Aí tem os 4 níveis do reino da não forma, onde os seres que lá renascem, eles não têm mais um corpo com localização definida. Eles não se sentem em um corpo. Eles são mentes que repousam em estados particulares, não localizáveis geograficamente. Então, eles têm lá os níveis, né, os ayatanas da consciência infinita, espaço infinito, consciência infinita, nulidade total e nem percepção, nem não percepção. São 4 estágios assim, também sutis, em que o meditador, né, o praticante, vai abandonando o estado anterior e vai renascendo num estado mais sutil ainda. Então, todos eles fazem parte do samsara, e como o Lama descreveu aqui, são construções. O estado primordial, natureza livre, pode construir infinitos tipos de experiências, inclusive esses dos reinos, dos 31, 32 mundos. Então, aí a gente vai encontrar algumas variantes de descrição desses mundos no Cânone Pali, nas descrições do Abhidharma e nos textos tibetanos também, né, compilar e comentar. Mas é basicamente essa descrição, assim, para entender mais ou menos como a mente pode, né, ir se prendendo em coisas específicas, todas delusórias. E é uma escadinha, Marcelo?
Você vai galgando ou você pode sair de um e já ir direto para a iluminação? Pode sair de um e ir direto para a iluminação. Esses estados são todos estados particulares, assim. Por exemplo, os tibetanos trabalham muito com a ideia de que a gente não precisaria realizar shamatha 100% para, vamos dizer assim, para a gente poder alcançar a iluminação. Que a gente poderia realizar shamatha até o ponto de acessar o reino da forma, o primeiro nível do reino da forma, e essa estabilidade seria suficiente para praticar lucidez, ou seja, vipassana, até alcançar a iluminação completa. Essa é uma abordagem. Outras abordagens vão dizer que é necessário atravessar todos os reinos da forma e da não forma para purificar todas as marcas mentais que surgem nesses reinos. Ou seja, não pode sobrar nada do samsara que não tenha sido liberado de alaya vijnana, ou seja, marcas que podem gerar renascimentos nesses reinos, têm que ser liberadas, né, ao longo da trajetória como praticante. Mas e esses reinos também, mesmo que alguém renasça numa condição tão elevada, aquilo é temporário. Ou seja, um deus do reino da forma ou da não forma, em algum momento o karma de estar naquele estado acaba e ele renasce num reino inferior também. Ou seja, eles caem, não é um estado. Eles estão na roda da vida, então a experiência cíclica do mesmo jeito. Estão girando, né? Agora, essa estabilidade meditativa, ela é útil. Aqueles que realizaram os dhyanas, né, o primeiro, o segundo, terceiro e quarto dhyanas, aquilo pode ser muito útil para a prática, assim, desde que acompanhado de sabedoria, ou seja, prajnaparamita. Os dhyanas sozinhos, eles geram ainda, né, uma prisão no samsara, mas eles acompanhados de lucidez, aí, acompanhados de lucidez, eles podem conduzir mais rapidamente a iluminação. Então, do reino humano é possível alcançar a iluminação perfeita sem ter que renascer nos reinos da forma e da não forma, né? O Lama também citou rapidamente, né, no último retiro, em outros estudos ele tem detalhado isso, que são os 4 níveis de realização por dentro do caminho do ouvinte, que tem o estado de entrar na corrente, o estado de mais um renascimento, o estado de nenhum renascimento mais, e o estado de Arhat. São 4 estágios, né, que descrevem o avanço no caminho do ouvinte. Então, aqueles que... Daí o Lama falou também sobre os 10 grilhões, que é outra classificação que está no rei, né, nesse tipo de explicação, em que, por exemplo, nos 10 grilhões, para entrar na corrente é preciso ter purificado os 3 primeiros. Aí no estágio de não mais retorno, se purificam mais 2, totalizando 5. E apenas o Arhat purificou os 10 grilhões de modo perfeito. Então, são obstáculos, assim, para a iluminação, né, que são descritos nesse sistema. Aí tem um texto que eu postei uns dias atrás aqui no grupo, né? Alguém fez a pergunta e tem esse texto do estudo que o Lama tem feito. É o capítulo 10 do livro Nas Palavras do Buda, do Bhikkhu Bodhi. Então, são apenas classificações. Então, eu lembrei disso para lembrar um pouco isso. Por exemplo, aqueles que não mais renascem, terceiro estágio, eles não renascem no reino humano, eles renascem apenas no reino da forma, onde lá eles terminam as práticas e alcançam o estado de Arhat. É uma possibilidade. Aquele que entrou na corrente vai renascer mais 7 vidas em geral. Aí tem aquele que renasce mais uma vez no reino humano, e aí morre e renasce no reino da forma, e lá alcança o estado de Arhat. E tem aquele que já vai para o estado do reino da forma, onde não renasce mais no reino humano, e lá alcança o estado de Arhat. E tem o Arhat, enfim, que é aquele que superou todas as emoções perturbadoras, que alcançou a liberação da roda da vida. O Arhat ainda não é o Buda completamente iluminado, mas ele é alguém com uma realização bastante avançada no caminho, tanto que ele não renasce mais. Então, como o Lama tem entrado mais, né, nessas explicações e classificações do cânone Pali, então a gente começa, né, a falar de coisas que a gente não falava tanto antes, né? Já faz um tempo que ele faz isso, mas não são tão familiares para nós quanto os 10 bhumis dos Bodhisattvas, ou os 5 caminhos do Mahayana,
como está descrito lá no Gampopa, capítulo 19, capítulo 18, né? 18, 5 caminhos, 19, os 10 bumes, explicando, né, mais detalhadamente. Então, os textos do Cânone Pali que a gente vai encontrar essas 4 classificações e todas as realizações, todos os obstáculos. O tema do retiro aqui no Abirate também vai ser, né, as 5 obstruções, 5 obstáculos à prática. Ela vai trabalhar isso também, que é outro tema que é mais trabalhado no Theravada do que propriamente no budismo tibetano em geral. Então, o Lama vai enriquecendo, né? Você veja, o Lama trabalha muitos anos com o Mahayana clássico e com os textos tibetanos da Grande Perfeição, Mahamudra e etc. Então, agora ele está oferecendo nos últimos anos para a Sangha, os últimos 3 anos mais ou menos, essa base toda para a gente entender um pouco mais do Cânone Pali, de como que o budismo Theravada trabalha. É como se ele estivesse completando para nós, assim, né, ensinamentos muito importantes também, né, que tem milhões e milhões de praticantes no mundo que seguem o budismo Theravada. Então, é mais uma forma da gente entender, tanto que o Lama, ele comenta, né, que no Sebe Bakopari, especialmente, o Lama vê como se houvesse, assim, uma tendência, vamos dizer assim, uma especialidade em avançar por dentro desses ensinamentos, como, por exemplo, Satipatthana Sutta, que a gente já estudou várias vezes, Anapanasati Sutta, Kayagata Sutta, e assim por diante. Todos esses suttas que apresentam, né, a meditação a partir do caminho Theravada. Então, mais possibilidades. Não é que todo mundo vai ter que fazer tudo isso o tempo todo, não. Claro que não. Aí o Lama está dando possibilidades para cada um avançar no seu caminho. Alguns têm conexão, outros não têm conexão. Então ele vai oferecendo e vai vendo onde é que cada um consegue se encaixar. Não é? Então, um pouco isso, né? Os 3 reinos. O Lama segue, percebendo como funcionam os mundos construídos e seu esgotamento. Como é esse método? Quando estou falando sobre os 3 mundos e como o mundo do desejo funciona, em uma certa hora temos um esgotamento do mundo do desejo. A pessoa torceu pelo seu time por 60 anos. Ela já não está mais aguentando aquilo. É tudo igual. Pode ganhar campeonato, pode ganhar Grenal, pode ganhar isso e aquilo e não tem fim. Como vou me engajar de novo no mundo do desejo e achar que aquele jogo é decisivo? Fica meio estranho. É como uma pessoa que já passou por 10 casamentos. Terminou o 10º e a pessoa pensa no 11º, vou ter que comprar fogão, geladeira, apartamento, não estou mais aguentando. Vamos ter que ir ao shopping juntos escolher uma geladeira, um fogão, uma cama, um armário. É uma coisa meio impossível. No mundo do desejo, lá pelos tantas a pessoa diz, estou fora. Pode acontecer da pessoa dizer, agora vou fazer meditação. Eu não consegui resolver as coisas daquele modo, então agora eu vou sentar em meditação. Uau, é muito bom. Aí a pessoa vai, por afastamento, cria um estado de felicidade. Tem uns que fumam alguma coisa antes também. Aí dá um estado de felicidade turbinado. Esses estados têm início, meio e fim. O Buda se deu conta disso, então ele descreve. Ele entra nisso e ele se cansa disso. Percebe que é um estado que tem início, meio e fim. Depois vem tudo de novo que tem início, meio e fim. Aí depois de 108.000 vezes, cansamos, não aguentamos mais. Vou entrar de novo para depois sair? Que é isso? Aí ele pega um estado mais sutil. Ele também entra 108.000 vezes no estado mais sutil. No fim, ele vai chegar na 4ª etapa do mundo da forma, sendo que essa etapa do mundo da forma tem 4 etapas também. Cada etapa do mundo da forma, que são 4, é subdividida em 4. Então são 16. A 4ª etapa tem o 4º estado, que é a Kanishta. É o reino dos deuses de Akanishta. Vocês vejam que o reino dos deuses com a Kanishta é bem parecido com a situação do reino dos deuses do desejo, porque o reino dos deuses do desejo é Mara. Mas o que vai acontecer com Mara? Nós estamos super unidos com Mara. Se eu peço para Mara, Mara me dá. Eu digo, Mara, eu quero uma geladeira. Mara me dá uma geladeira. Mara, eu quero um namorado, uma namorada. E plim, aquilo vai indo assim. Mas todas as coisas que Mara oferece, vêm e depois cessam. Vêm e cessam. Eu digo, Mara, de novo e de novo. Aonde eu estou indo, que eu só peço isso?
Então tem um esgotamento do pedido de coisas condicionadas a Mara. Mara já é o topo do reino do desejo. Ele está acima de Yama. Yama é fichinha. Yama é o departamento da frustração. É quando não estamos conseguindo as coisas. Mas Mara está oferecendo. Nós fizemos uma aliança com Mara e Mara oferece. Só que eu me desgasto, porque eu quero alguma coisa que termina em si mesma. Então eu quero outra coisa que termina. Aí nós terminamos criando a sociedade de consumo. É a perfeição de Mara. Eu sempre preciso de Mara constantemente. Mas lá pelas tantas eu canso daquilo. Quando eu canso é porque acende uma luz. A pessoa diz que na verdade não está precisando de coisas, que ela está precisando de felicidade. Se eu estou buscando coisas é porque eu estou buscando felicidade. Então, eu não preciso ter felicidade pelas coisas. Eu posso encontrar felicidade pela felicidade. Aí descobrimos o movimento hippie. Paz e amor, pessoal. Calma. E aí buscamos a felicidade na felicidade, na simplicidade. Porque a não simplicidade é uma complicação que me cobra constantemente. Eu tenho que ficar em constante ação. Aí eu tenho uma sensação de simplificar a vida e estabelecer estados mentais que fiquem bem. É o ponto. Então, entramos no mundo da forma. Eu acho que os guaranis vivem pelo mundo da forma. Eles têm a tendência do mundo da forma. Não entendemos isso porque nós paramos dentro do mundo do desejo, mas eles têm uma vida contemplativa. Eles não são parados em um sentido de preguiça convencional. Eles são contemplativos. Eles estão sempre contemplando as deidades, contemplando o mundo de uma forma profunda. Isso é a prática religiosa deles. Eles fazem isso o tempo todo. Eles cantam isso, contam isso uns para os outros, se educam, educam os mais jovens falando sobre isso. Quando estamos perto deles, por exemplo, eu já viajei levando crianças guaranis dentro do carro. Não se escuta um ruído, são quietos, mas não por causa de alguma repressão para eles calarem a boca. Não tem repressão nenhuma. É uma educação muito interessante. Eles dizem que educar as crianças é ajudá-las a lembrar o que elas já sabem, o que é diferente da nossa visão, porque dizemos que educar é ensinar o que não sabem. Todos nós sabemos como viver e vamos reencontrando aquilo. Mas os nossos mundos do desejo vão mudando muito rápido. Então, precisamos ter uma introdução ao mundo do desejo no formato atual, porque o mundo vai mudando constantemente. Aí, temos uma formação longa para entrar no mundo do desejo em um formato atualizado, o último upgrade. O que eu queria chamar a atenção é isso: nós temos um esgotamento. O mundo do desejo pode produzir uma sensação de esgotamento. Não quero mais. Já comprei geladeiras suficientes, fogões suficientes, camas, colchões, armários. Não tenho mais nenhuma curiosidade a respeito disso. Aí nós entramos no mundo da forma, onde buscamos estabilizar estados mentais de felicidade, paz, lucidez. Vamos indo. Sendo que a quarta etapa dessa quarta categoria, que também é dividida em quatro, é a canista. Em a canista, de novo, há o esgotamento. É esgotamento do quê? Eu crio estados mentais, e esses estados mentais podem ser de felicidade, paz, estabilidade, lucidez, mas eles são transitórios. Isso é exasperador. Os meditantes sentam e se colocam em estados especiais. Isso são os jhanas, são estados meditativos, não é pouca coisa. Não é fácil entrar nesses jhanas. Entramos nesses estados meditativos, mas de repente perdemos aquele estado meditativo. Aí recuperamos o estado meditativo, depois perdemos, depois recuperamos e perdemos o estado meditativo de novo. Quando tentamos ficar firmes naquele estado meditativo, aquilo em si mesmo dá um cansaço. São estados meditativos de quê? De felicidade, de paz, estabilidade, lucidez, mas tem uma sensação de que estamos fazendo esforços para nos mantermos naquele lugar. Aquilo dá um cansaço. De vez em quando, pensamos que, como não tem ninguém olhando, podemos sair de óculos escuros e comer uma pizza e tomar uma cerveja. Vamos sair em outra direção. Não sei de onde veio essa ideia, mas estamos indo para o mundo do desejo de novo, porque não estamos aguentando. Pode surgir isso. Aí aparece Yama. Você não é um praticante direito. Eu sabia. Aí escreve para o Lama. Lama, é assim. Como pode estar acontecendo isso? Como eu resolvo isso? Isso é o esgotamento do mundo da forma. O mundo da forma é uma construção também. No mundo da forma não precisamos entrar. Mas não há nenhum desses mundos em que entramos que não se transforma em caminho também. No mundo da forma, se eu entrar, está perfeito. Por ali nós andamos também. Aqui eu estou explicando por dentro do mundo da forma.
Então, nós chegamos em Akanishta. Em Akanishta, o esgotamento é traduzido pela expressão igualdade. É como se houvesse uma sabedoria da igualdade. Quando cansamos do mundo do desejo, também surge uma sabedoria da igualdade. Ou seja, as geladeiras são todas iguais, os colchões são todos iguais. Eu não vou ficar escolhendo isso. Cansei de olhar detalhes. Se o freezer está em cima ou embaixo, se as portas abrem de um jeito ou de outro, eu estou fora disso. Eu não quero mais pensar sobre isso. Perda de tempo. Tem um esgotamento como se fosse assim. No Sansara, decide você, meu bem. O que você decidir, eu estou super feliz. Por favor, não me pergunte, apenas decida. Eu escapo disso. Eu não quero nada, mas se a pessoa diz que quer isso e aquilo, está perfeito, está resolvido, está muito bom. E isso é o esgotamento do mundo do desejo. Esse cansaço vem assim, é tudo igual. É tudo diferente, mas enfim é o mesmo software. As partidas de futebol são todas diferentes, mas é tudo igual. Assim nós temos o esgotamento do mundo do desejo. No mundo da forma eu também tenho esgotamento. Eu digo, eu me coloco em estado mental, depois eu me coloco em outro estado mental, depois em outro. Estou sempre nessa situação. Eu crio um estado mental e tento estabilizar. Esse estado mental dura um tempo e depois cai. É tudo igual. Então, esse é o mundo dos deuses da forma. Por que é o mundo dos deuses da forma? Porque os deuses da forma desenvolveram a habilidade de criar estados mentais e estabilizar os estados mentais. Por isso, eles são deuses da forma. No início, os deuses da forma estão ligados à felicidade, depois eles estão ligados à paz, depois estão ligados à estabilidade. Eles vão sofisticando isso. No final, eles vão ao esgotamento. Quando eles vão ao esgotamento, entendam que não importa qual o estado mental. É parecido com não importa qual é a geladeira, é tudo igual. Os estados mentais são alguma coisa artificial que depois cessa. Então, tem o esgotamento da busca de estados mentais. É como se fosse o fim do caminho do meditante. Não é ainda, mas a pessoa pensa que aquilo é o fim. Vocês observem com cuidado o que está acontecendo. Tem alguém ainda propelindo as experiências. Tem alguém se sentindo o centro da experiência. Tem identidades ali. A pessoa pode dizer: eu não sou mais nada. Mas eu não sou mais nada. Então, eu sou nada e assim eu sou alguma coisa que seria o nada, no caso. Então, tem um aspecto contraditório. Ainda que eu não seja mais nada, tem alguém dizendo, eu não sou mais nada. Então, tem um eu ali. Não tem a menor dúvida que tem um eu ali dentro, mas tem esse esgotamento. Então, eu li essa longa sessão porque ela trata desse tema, né, repetitivamente. Ou seja, quando é que a gente realmente se cansa do samsara? Primeiro, a gente tem que se cansar do mundo do desejo. Né? O Lama brinca, né, com essa coisa de ficar comprando coisas, escolhendo, repetindo. Algumas pessoas chegam a esse ponto naturalmente, né, com budismo ou não, assim, chega um ponto que elas veem, não tem nada disso que me satisfaça mesmo, né? O que que eu estou buscando, né, esperando a próxima Black Friday, sei lá, Prime Day, ou qualquer coisa do gênero. De novo, eu vou comprar o que mais quinquilharia, né? Mais plástico, mais eletrônico, mais isso, aquilo para tomar meu tempo, mais uma coisa para cuidar. Então a gente vê assim que o samsara, ele é isso, ele se esgota porque cansa. A pessoa não vai ser feliz através do amor romântico, não vai ser feliz através de imóveis, não vai ser feliz através de roupas, não vai ser feliz através de comida, de bebida, de sexo. Tudo aquilo é água salgada, não mata a sede. Não é? E a gente segue tomando água salgada achando que em algum momento aquilo vai resolver, né? Esse é o reino do desejo. A gente segue achando que vai estabilizar uma condição sensorial agradável, né? Com formas agradáveis, cheiros agradáveis, sons agradáveis, texturas agradáveis e etc. A pessoa compra um lençol de 1.300 fios. Né? Cada vez tem mais fio. Não sei onde é que eles conseguem enfiar tanto fio, né, nos lençóis. A pessoa acho que tem que ter assim um tato biônico para perceber a diferença entre um lençol de 400 para um de 1.000, assim, uma loucura. Mas aí, né, produtos. Sansara não é mole não, assim, tem muito chinês pensando em como vender alguma coisa para a gente, assim, melhor e melhor e melhor e melhor. Né? Eles compram, vamos fazer. Eles seguem comprando.
Manda de container, manda um monte de lixo para eles compram, eles pagam, a gente enriquece. Né? E aí vai tendo, né, aqueles absurdos, né, desertos onde tem deserto de tecidos, onde jogam as roupas e tecidos que não são mais usados. Aí tem ilhas de plástico no oceano, gigantescas. Aí tem, né, lixões em todas as cidades, assim, que todo mundo faz de conta que não existem. Né? Ninguém vai lá, ninguém sabe nem onde fica, né? E a gente vai acumulando lixo, 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 lixo. Então esse é o reino do desejo. Então o reino do desejo é assim, a gente não tem como eliminá-lo completamente, porque a gente precisa comer, precisa vestir, precisa morar, mas a gente tem que simplificar o extremo, cortar na carne, assim. Reduzir as necessidades alimentares, simplificar, parar de comprar muita coisa diferente, que nem faz bem para a saúde, inclusive. Simplificar a alimentação, simplificar a vestimenta, simplificar a moradia, simplificar o carro, os transportes, simplificar o máximo que for possível. Então, isso é uma coisa que facilita o caminho, e a gente não perde muito tempo, né, com o reino do desejo. Mas o reino do desejo ele é forte, né? Vem essa repescagem, assim. A pessoa acha que já está meio livre dele, aí de repente aparece alguma coisa brilhante. O quê? Peregrinar no Butão. Nossa, que fantástico! Eu quero ir para o Butão. Lá tem todos os templos, estátuas maravilhosas. Quero ver todos, quero tirar foto com todos. Quero meditar em cada caverna. Quero comprar um monte de tigelinha. Quero trazer 50 pacotes de incenso. Reino do desejo, né? Budista, assim, né? Aí tem também isso. A aquisitividade, né? Infinita. Ou então, né, participar de todos os eventos budistas. Ok, Dzongzarkentse vai estar, eu tenho que estar lá no final do ano. As pessoas, né, vão se colocando necessidades, assim. Se eu não estiver lá, eu não sou um budista completo. Né? Tem um pouco disso. Pode ter um pouco disso, não? A motivação, ela pode estar pura, mas também pode estar apenas, né, impulsionada por alguma coisa do reino do desejo mesmo. Por exemplo, a pessoa deveria comprar o Gampopa, mas não é por desejo, é para estudar, é para mergulhar no texto, né? Para realizar os ensinamentos, né? Então é outra coisa. Não é só para, ai, agora eu tenho, ai que lindo, eu depois na estante lá e nunca mais pego. Né? Tem muito praticante que faz isso, né? Compra uma montoeira de livro e nunca lê. Hum. Aí não é muito bom. Não, né? Tem gente que lê, só compra, põe no altar, né? Pôr no altar ainda é bonito, assim. Né? Ainda dá para enrolar melhor, mas na prateleira, aí só fica na prateleira aí poeirando, né? Aí não pode. Só para mostrar, olha a minha biblioteca, que bonita. Olha a lombada dele é azul, com letras brancas. Lindo, Marcelo, Luana. o reino dos desejos, já entendi. Agora, o reino da forma é a nossa mente, estou testando com você, é a nossa mente criando estados mentais. E aí isso causa, pode dar uma sensação de que você está sentindo paz, tranquilidade, bem-estar. E aí o perigo é se você, não sei se a palavra exata é perigo, é você se fixar nisso, porque isso também se esgota. Tem um Exato, tempo, se inicia e se esgota. E exato. aí eu estou tentando fechar meu entendimento. E ainda assim, esses percursos têm sempre aquela sensação de uma identidade É, nesse da forma. Aí o reino da não forma, não forma. Bom, da forma é sensações. E o da não forma já não tem mais um corpo, é isso? isso. Mas É o ainda estado de mente. tem apego a estados mentais mais sutis ainda. No Ah, reino da, então, no reino da continua. forma, a gente tem apego a certos estados mentais específicos, mas que ainda são mais grosseiros. Por exemplo, Mas tem um corpo ou não? tem corpo. No reino da forma, tem corpo. Não, do não forma. Não, no reino da não forma, não tem corpo. É uma mente repousando num estado mental específico, fixada num estado. Por exemplo, os nomes que eu lembrei aqui, né?
Por exemplo, tem assim o estado de espaço infinito. Então, o praticante se funde com a noção de que o espaço é infinito. E a mente dele se concentra nessa percepção de que o espaço é infinito e aprende a ficar só nisso. Mas o corpo existe. Não, não tem corpo. Não tem corpo físico? No reino da não forma não tem. Não tem corpo. Então, o que que é? É o Não estado consigo mental. imaginar. A mente ela não precisa de corpo para se manifestar. Os seres que manifestam corpos grosseiros são nós do reino do desejo. No reino da forma, os corpos já são bem mais sutis. São corpos luminosos que não têm coração, dente, unha, suor, essas coisas dos reinos, né, inferiores assim, mais assim, vamos dizer assim, vergonhosas, né, que a gente carrega por aqui. Eles não têm no reino da forma. São corpos sutis, luminosos. E no reino da não forma, nem esses corpos sutis mais tem, são apenas estados mentais. Mas ainda assim, nesses estados mentais, da não forma, ainda tem uma sensação de uma identidade, é isso? Tem. Tem uma sensação assim, eu repouso no estado de consciência infinita. E a mente se funde com o estado de consciência infinita e fica presa. Ah, isso que é. Esse, não tem mais nada além disso. E fica presa nesse estado. Tem uma sensação de eu, sim. Não é um eu assim como o nosso, grosseiro, em que a gente fica, eu vou para cá, eu vou para lá, mas lá a mente autocentrada ficou presa num estado mental, travou num estado mental, e aí não E quer aí, sair. a estratégia para não se travar é estar o tempo todo fazendo vipassana, fazendo Exatamente, perguntas. exatamente. As concentrações meditativas, se elas vierem acompanhadas de sabedoria, aí você não fica presa naquele obstáculo, naquele perigo, é uma armadilha mesmo, é uma armadilha. Então, é muito importante nós praticantes, quando formos meditar, fazer as duas práticas, tanto a meditação e a vipassana, o tempo todo. Como as duas Exatamente. asas do avião, o tempo todo, para não cair nesses mundos, para É. não cair nessas fixações. É isso? É isso aí. O Lama Santen sempre sugere que a gente pratique no nosso roteiro de 21 itens. Por exemplo, eu pratico a motivação, aí a chamata, né? Chamata impura, chamata pura, que poderia levar a esse tipo, né, de fixação. Mas eu também pratico metabhavana, então eu não esqueço dos outros seres, eu não me desconecto dos seres. Por amor e compaixão, eu não vou ficar preso em estados particulares. Como é que eu vou deixar os seres para trás? Então, eu pratico metabhavana, que também já é preventiva para não me perder nesse bem-estar desses estados. E aí eu pratico o item 5, que é Prajnaparamita, que corta pela raiz qualquer apego e fixação a esses estados particulares. São apenas estados. E esses estados, como o Lama descreveu aqui, tem uma hora que qualquer ser vai cansar de qualquer um desses estados. Porque eles não são a iluminação. E eles não geram uma satisfação duradoura. Tá. Mas, ao mesmo tempo, você pode entrar nesses mundos, que nem você está falando, mas utilizar isso como prática. Exatamente. O Buda, ele se Surge e luta por some, todos os mundos. surge e some. Oi? É isso? O quê? Você entra nesses três mundos, mas, ao mesmo tempo, você pode estar, além de estar em chama, estar aí fazendo vipassana, você perceber que aquilo se esgota. Então, é fenômeno que surge e some. Exatamente. O Buda realizou isso, ou seja, todos os mundos são vazios por natureza, não são reais, são apenas experiências construídas, e portanto a gente pode entrar nos mundos sem se perder, sabendo que eles são vazios e irreais. O Buda faz isso. Os seres sencientes, eles se apegam aos mundos e ficam renascendo ali sistematicamente por apego. Já um Buda não. O Buda viu que os mundos não são o que aparentam ser. Então o Buda se liberta. A gente vai ter que se libertar de todos os mundos, sim. Vai ter que gerar uma mente livre de qualquer tipo de apego, apego aos estados particulares lá do reino da forma e da não forma, apego aos estados particulares do reino do desejo. Então a gente vai ter que se libertar de tudo. Por isso que Prajnaparamita, a gente começa aplicando, por exemplo, Prajnaparamita para as coisas mais grosseiras, como as emoções perturbadoras grosseiras. Raiva, medo, desejo, apego, são coisas bem, assim, né, grosseiras do reino do desejo. Depois eu vou aplicando Prajnaparamita a coisas mais sutis, como, por exemplo, bem-aventurança, apego
né? A paz, a tranquilidade, apego aos três tempos, apego ao espaço. Então a gente tem muitos e muitos apegos a conceitos, né, que a mente carrega, mesmo que vão além do reino do desejo, mas que ainda são conceitos, né, que mantêm a mente presa no samsara. Então a gente vai se livrar de todos os referenciais fixos. Os referenciais fixos são todos vazios. Então a gente vai praticar Prajnaparamita, liberando todo e qualquer referencial. Quem eu acho que eu sou, quem eu acho que eu não sou, eu achar que sou alguma coisa, e todas as minhas ideias, convicções, certezas são todas vazias. É isso mesmo. Vai ter um processo de liberação. Não vou nem chamar de purificação, porque purificação dá a impressão de que você sai de uma coisa impura e vai para uma coisa pura, não é? Falar em purificação. Na verdade, é liberação. A gente vai apenas reconhecer que aquilo onde eu já estava não é aquilo que parecia ser. Não tem nada para purificar, só tem que liberar a mente. Liberar a mente da confusão. A mente confusa vai se prendendo a qualquer coisa que ela encontrar pela frente. E a mente livre não se prende mais a nada. Então, E aí o passo para poder reconhecer e liberar é você treinar a mente para ficar num estado concentrado. Não nesse estado máximo de concentração, mas, né, que você falou que o percentual não chegar à não realização da precisa. concentração da mente. Gerar concentração acompanhada de lucidez, de sabedoria de prajna, que vê que a própria concentração é construída, não é um estado real ou um estado particular. É a união de shamatha e vipassana. Aham. Esse é o ponto do caminho principal, né? Isso aí. Muito bem. Então, a gente deveria, assim, contemplar durante a semana. E aí, o meu samsara já gastou? Já deu? Né, no reino do desejo, o que ainda me mantém, que me escraviza? Qual tipo, né, de conexão que ainda me prende muito no reino do desejo? Isso é bom olhar assim e sorrir para isso. Não é para gerar uma aversão, um problema. Não, a gente olha para aquilo, olha, eu estou preso mesmo. Assim, olha, que coisa, que loucura. Como é que eu posso ficar preso nisso? Aí pega teu mala, Om Gate Gate Paragate. Om Gate Gate Paragate Parasangate. E vai soltando essas regiões, né, que sinto que estou preso. As pessoas, os lugares, as coisas, o dinheiro, a comida, as roupas, tudo. A gente vai olhar para tudo e vai. Om Gate Gate. De novo, não está jogando fora, não está fugindo disso, que seria, né, o oposto. Mas está liberando aquilo no meio daquilo, sem precisar se afastar. Então, geladeira é geladeira. A pessoa comprou uma geladeira para casa nova, tá bem, é só uma geladeira. Ela não dá a menor bola assim para aquela geladeira, mas tem que ter uma geladeira, a princípio, né? Dá para viver sem geladeira também. Já fiz retiros assim, sem geladeira. O Lótus Dourado, por muito tempo, não tinha geladeira lá. Eu fiz 6 meses de retiro lá, não tinha geladeira. A geladeira já era o próprio clima local, né? Assim, então não precisava nem de geladeira externa. Era mais frio dentro da casa do que fora. Se media dentro da casa, -1, fora estava 2 já. Então, não, nem precisa. Mas mesmo no verão, daí não tinha. Então, a pessoa que cuidava do retiro, o mensageiro, trazia, dia sim, dia não, trazia comida. Daí você cozinhava aquelas coisas, daí cozinhava menos, né, para não estragar, e vivia sem geladeira. Né? Tudo é possível. Até sem geladeira dá para viver. Né? Só que sem água daí já complica. A água precisa, a água é mais básico. Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Seguimos na semana que vem aí. Né? Então pensem nisso, esse desgaste do samsara. Assim, aquela coisa de olhar, gente, já fiz isso muitas e muitas e muitas vezes. Qual é a próxima série? Você vê que a próxima série é só uma mistura das anteriores, né? Eles vão ficando muito espertos e vão misturando o que deu certo nas outras para fazer mais uma. E a gente, que legal, série nova. Filme novo, não sei o que novo. Né? iPhone 273X, né? E assim vai. Né? Tem que soltar. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos.
o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lop cho song ring lo che zan ling sa sum chapar drojo chok sung nang wadam medral do sung ele cho. Boa noite e um chá quente para todo mundo. Obrigada, Marcelo. Muito obrigada, Boa noite. Marcelo. Obrigado, queridos, estar juntos aí. Tchau, até amanhã, Obrigada. quem vier, Obrigada. semana que vem. Quentinho aí. Obrigado. Agora Senhoras, eu vou para as Bia. cobertas. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Fiquem bem. Obrigada, Tchau. Marcelo. Se Tchau, tchau, cuidem, gente. não peguem gripe. Acho que meu coisa estava ligado. Obrigado.